capítulo 14, Aleluia. versículos 11 até ao 23. Ezequiel, Glória, capítulo 14, versículos 11 ao 23. Para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Aleluia. Então eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus, diz o Senhor Deus. Veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, se rebelando gravemente, então estenderei a minha mão contra ela, e lhe quebrarei o sustento do seu pão. Glória, glória, aleluia. E enviarei contra ela fome, e cortarei dela Espírito homens e Santo animais. de Deus. Ainda que estivesse no meio dela esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas as suas almas, Aleluia. diz o Senhor Deus. Se eu fizer passar pela terra as feras selvagens, e elas a destilarem de modo que fique desolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras, e esses três homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem aos filhos nem às filhas os livrariam, eles só ficariam livres, e a terra seria Glória, glória, assolada. aleluia. Ou se eu trouxer a espada sobre aquela terra, e disser a espada, passa pela terra, e eu cortar dela homens e animais, ainda que aqueles três homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem os filhos nem as filhas livrariam, mas somente eles ficariam livres. Ou se eu enviar peste sobre aquela terra, e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para cortar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio Aleluia. dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem um filho nem uma filha eles livrariam, mas somente eles livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Deus: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada e a fome e as feras e a peste contra Jerusalém, para cortar dela homens e feras. Mas eis que alguns fugitivos restaram nela, que serão levados para fora, assim filhos e filhas. Eis que eles virão a vós, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu trouxe sobre Jerusalém, e de tudo que trouxe sobre ela, e sereis consolados quando vistes os seus caminhos e os seus feitos, e sabereis que não fiz sem razão tudo quanto nela tenho feito. Aleluia. Diz o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, Ezequiel, justamente nesse capítulo 14, ele nos traz uma reflexão dessa maneira. O Senhor Deus convida o seu povo ao arrependimento, né? Aquela cidade seria destruída, mas Deus estava nos dando uma chance, né? Uma oportunidade de se arrepender, né? Jerusalém seria totalmente destruída por causa Glória a da Deus. sua conduta Aleluia. de seus moradores. Deus está sempre disposto a nos perdoar, desde que haja em nós arrependimento.
Não podemos esperar que o Senhor seja conveniente com o pecado, mas se arrependermos verdadeiramente, o Senhor é misericordioso para nos perdoar. Aleluia. Então o texto aqui fala, né, daquele povo Israel que estava em desobediência, e ali viria a mão de Deus sobre aquela cidade, viria o juízo de Deus. Deus iria enviar fome, iria enviar peste, doenças, feras, animais perigosos, Aleluia, para matar todo aquele povo. Mas aqueles que se arrependessem, o Senhor os livraria. Então o texto ele fala justamente nesse conceito, né? Ao arrependimento, porque Deus ele não compactua com o erro, ele não compactua com o pecado, mas Deus ele prioriza a verdade. Então precisou-se que aquele povo se arrependesse para que Deus tivesse misericórdia daquela cidade, né? Então fica aí essa reflexão para que os irmãos sempre glória, glória a Deus, aleluia. Nesta palavra, o Senhor é misericordioso para nos perdoar, para nos livrar e nos transformar numa nova criatura. Mas é necessário que haja arrependimento da nossa parte, é necessário que haja uma atitude diante de Deus, né? Que a gente não fique só nisso, só nessa mesmice, de só ver a palavra, ler, mas não se arrepender verdadeiramente, porque Deus precisa de transparência, Deus precisa que você se apresente a Ele com o coração quebrantado. Então que nós venhamos nos arrepender e buscar mais a Deus em espírito e em verdade. Os irmãos podem depois consultar esse texto, que é bastante refletivo e nos chama muita atenção da parte do Senhor, porque Deus, irmão, Deus é amor, mas também Deus é justiça. A Bíblia diz que tudo que o homem plantar, ele vai colher, né? Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Muitas das vezes, as dificuldades e sofrimentos são causa das nossas, bem, se plantar o mal, das sementes que a gente planta. São muitas das vezes decisões erradas, caminhos que trilhamos que não estão no agrado de Deus. Esta palavra é para o teu coração, irmão. Recebe. A palavra de Deus é muito clara, ela é muito correta, irmão. Ela é muito Deus abençoe esta causa, Senhor. E ao mesmo tempo fácil também de se compreender. Esta igreja, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando você tenta, quando você se esforça, Deus está vendo aí Senhor, que está aqui, o seu esforço para fazer a obra, para fazer entregando esta palavra para muitas pessoas. Mas se não há arrependimento, se não há esforço nenhum da sua parte, você fica totalmente longe da presença do Senhor. Então não queira estar longe de Deus, queira estar o mais próximo possível da presença do Senhor. A palavra de Deus diz: sem mim nada podeis fazer, né? Então temos que se aproximar de Deus, temos que dar ouvido a essa palavra, que todo dia ela nos alerta, todo dia ela nos convida a mudar, ela nos confronta, mas também nos ensina que temos que mudar o nosso eu, mudar a nossa forma de ser, para que Deus venha nos exaltar. E eu agradeço aqui a oportunidade e que os irmãos venham refletir nessa mensagem na noite. Aleluia, glória a Deus.